Vamos ter hoje, se eu não me engano, a penúltima rodada de apresentações das nossas diretrizes, né, com temas bastante importantes. Teremos aí temas ligados à demanda, à métrica de trabalho, a questão da regulamentação da distância agrícola, treinamentos, capacitação e a questão da corporação para a AFAS, né? Então, são temas, alguns inovadores, né? Então, precisamos ter bastante atenção e conhecê-los em profundidade para amadurecer a discussão, né? E chegar no CONAFA preparados aí para a sua deliberação. Hoje e esta semana nós estamos tendo uma semana bem intensa aqui em Brasília, né? Com participação aqui dos colegas Cássio Peixoto, do João Cavaleiro, realizando as tratativas parlamentares. Tivemos reunião na Casa Civil, mais especificamente na Secretaria de Relações Institucionais, para tratar do 3179. Logo a mais teremos uma matéria muito boa, com vídeo. Estamos aqui, contamos também com a presença dos secretários do AFA Sindical, né? O Rodrigo Machado, o Serguei Brenner, que também está em Brasília, com exceção do Paulo Reis, mas a Rogéria, além deles, a Gisele Camargos, coordenadora do Conselho de Delegados, o Peter, delegado sindical de Minas Gerais, e o Felipe Corrêa, delegado sindical do Rio de Janeiro, para tratar da reforma do Estatuto. Então, como vocês percebem, estamos trabalhando várias demandas ao mesmo tempo, e dentre elas não podemos esquecer da convocação dos novos AFAs que estão na listagem do cadastro de reserva. Estamos trabalhando para que venha realmente contemplado no PELOA recursos destinados à convocação destes colegas, principalmente para o final desse ano e o início do próximo ano. Já visto que nós temos um desafio muito grande, um tempo bastante curto, em razão das eleições nacionais aqui do Brasil, né, as eleições brasileiras. E, além das eleições nacionais, nós temos a eleição do nosso sindicato também. Então, a gente precisa arrumar, organizar e evoluir todos esses temas até o fim do primeiro semestre do próximo ano, né? E aí eu estou falando aí de impedimentos legais, tanto dentro do nosso sindicato, mas também impedimentos legais aí em razão das eleições nacionais. Mas é isso. Daqui a praticamente 2 meses, nós vamos ter aí o nosso CONAFA, ele está batendo a porta já. Estamos aí a cada semana evoluindo mais, fechando o buffet, fechando os eventos noturnos, né, os palestrantes. Tivemos uma confirmação muito boa no quadro de inovação do nosso colega Marcos Seielson, que é o coordenador lá do programa do Vigia Fronteira, que vai explanar dentro do painel de inovação, junto também com outros painelistas, em especial o promotor Zanin, lá do Mato Grosso do Sul, que está lotado aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que vai falar também sobre inteligência artificial, né, no uso no serviço público federal. Isso vai ser muito interessante, porque é algo inovador que já está sendo implementado e implantado no Serviço Público Federal, tá bom? Então, com isso aqui eu encerro aqui minha fala. Mais tarde teremos audiência no Ministério da Agricultura, mais especificamente na Conjur, né, para tratar os temas aí relacionados à nossa carreira, e em breve publicaremos matérias sobre esse encontro, tá bom? Desejo aqui a todos os painelistas, ao Serguei, ao Montemar, eu nem falei do Montemar e do Henrique Pedro, né? Montemar, diretor de comunicação, Henrique Pedro, também está reforçando a equipe e participando dessas reuniões que eu já citei anteriormente. Então, todos aí juntos, né, e engajados em prol da evolução aí dos temas que estão relacionados à nossa carreira, tá bom? Então, boa apresentação para vocês. Serguei, Montemar vai te auxiliar aí, tá, hoje, e o Ricardo também está nos bastidores aí também auxiliando. Qualquer coisa, chama aí, pede uma ajuda que estão a postos, né? Além disso, nossa equipe técnica, né? As jornalistas e
nossa assessoria por meio do nosso Admar, o Carlos, toda a nossa equipe aí, tá bom? Um abraço, boa sorte, Serguei. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Especial aí os nossos 3 colegas que vão fazer a apresentação no dia de hoje. A nossa colega Janice, nosso colega Odilson e nossa colega Rayane. Prazer ter vocês aqui conosco, apresentando aí a proposta de diretriz, então, do CONAFA. Nós vamos começar aqui seguindo a ordem aqui. Rayane, a gente poderia começar por você. Se você quiser colocar uma apresentação e abrir seu vídeo e seu microfone. Nossa colega Rayane, a proposta de diretriz dela trata da quantificação das condições de trabalho e estruturais dos AFAs no Ministério. Oi, Serguei, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Tá jóia. A Rayane Bárbara Capozzi, ela iniciou a carreira no MAPA em 2018 como MVT, né, médico veterinário temporário, quando trabalhou em CIF de aves e em Minas Gerais. No final de 2020, ela tomou posse como AFA e trabalhou em CIF de bovinos e suínos no Mato Grosso do Sul. Atualmente atua na área de alimentação animal na regional de São José do Rio Preto, em São Paulo, onde também apoia a central de certificação e 2 periódicos. Rayane, muito bem-vinda, prazer ter você aqui conosco. Fica à vontade, você tem 10 minutos para poder fazer a apresentação e depois a gente passa as perguntas, lembrando os colegas que elas são feitas via chat, né, e a gente faz a leitura delas aqui para a Rayane. Então, fica à vontade, Rayane. Eu vou só... Se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, é a primeira vez que eu uso esse recurso no Telegram, não tenho muita habilidade com o Telegram. Vocês me avisam aqui que eu corrijo, tá? Tá, nós vamos estar aqui o tempo todo com você. Tranquilo. Tá jóia. Bom dia a todos, né? Como eu já fui apresentada, meu nome é Rayane, para quem não me conhece. E hoje eu vim, né, apresentar para vocês a minha proposta. Espero que se torne uma diretriz, conto com o apoio de vocês, sobre a quantificação das condições de trabalho e estruturais dos auditores fiscais federais agropecuários no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, o objetivo é quantificar e analisar as condições de trabalho e a infraestrutura das unidades do MAPA em todo o território nacional. A partir dessa análise preliminar, o ANFA elaborará um relatório gerencial com dados concretos e atualizados. E apresentará esse relatório ao ministro com recomendações para implementar melhorias que visem otimizar as condições laborais e, consequentemente, o desempenho e a eficiência das atividades de fiscalização exercidas pelos servidores do órgão. É um assunto que ele está entre nós, muitos de nós, de maneira recorrente, a gente conversa, a gente discute, mas a gente precisa disso de uma forma concreta, a gente precisa visualizar para, então, a gente conseguir propor ações e ver resultados. Porque enquanto a gente estiver apenas conversando e discutindo entre nós, não vai ter melhorias significativas, né? Então, a partir, né, dessa demanda, que eu decidi trazer esse tema como uma proposta de diretriz. Então, para mostrar, né, que está alinhado ao trabalho do sindicato e à divulgação, né, eu trouxe uma matéria atualizada, né, do início desse ano, mostrando que a demanda, né, de inspeções no Vigiagro aumentou e a estrutura de fiscalização permaneceu a mesma. Trouxe também o recorte de uma live, que foi também no início desse ano, na qual o nosso presidente, Janus Pablo,
Ele trouxe assuntos como as jornadas extenuantes de trabalho, horas irregulares, as condições de trabalho, as condições das frotas, né, os veículos que a gente precisa, que a gente tem disponível, né, para a gente fazer as fiscalizações das nossas viagens, que em sua maioria são veículos velhos, sem airbag, sem ABS, não temos seguros, os veículos não têm seguro que nos amparem, a infraestrutura das unidades do mapa, né, assim, além das questões que ele citou sobre a precariedade em superintendências, também as questões dos laboratórios, das ultras. Então, né, a justificativa é que a falta de equipamentos e equipamentos obsoletos, sobrecarga de trabalho, a insegurança e a falta de recursos tecnológicos podem comprometer a eficiência e a qualidade do trabalho dos AFAS, impactando negativamente o objetivo do nosso trabalho, que é a segurança alimentar, a saúde pública e apoiar, né, o desenvolvimento do agronegócio brasileiro de uma forma segura. Essa proposta de diretriz motiva-se na carência de dados concretos sobre as condições de trabalho a que nós somos submetidos nas diversas unidades do mapa distribuídas por todo o território nacional. Então, assim, a realidade em Santa Catarina, ela com certeza é diferente da realidade da Bahia, que é diferente da realidade do Rio Grande do Norte, que é diferente da realidade da gente daqui de São Paulo. Então, por isso que precisa fazer esse mapeamento como um todo. E é fundamental ter essas informações preliminares para que, então, o plano estratégico seja criado com a finalidade de implementar melhorias significativas nas condições laborais dos servidores do mapa. E eu consultei o Estatuto do Mapa, né, do ANFA, que nos garante que, além das prerrogativas definidas em lei, compete ao sindicato coordenar e participar de movimentos reivindicatórios que assegurem a dignidade funcional dos AFAS, bem como a melhoria das condições de trabalho e a remuneração condigna dos servidores públicos federais, nas questões gerais nas quais tenham interesse. Ainda, promover a divulgação de estudos técnicos, científicos e temas de interesse específico ou geral dos AFAS e do Serviço Público Federal. A proposta, né, é que essa diretriz seja executada em 3 fases. A primeira fase será por meio de levantamento de dados, por meio, né, das seguintes metodologias: elaboração e aplicação de questionário online e presencial para os AFAS, abordando aspectos como ergonomia, segurança, equipamentos disponíveis e condições gerais de trabalho. Realização de entrevistas com os gestores e com os representantes sindicais, com a finalidade de obter informações qualitativas sobre as condições de trabalho e as necessidades dos profissionais, e realização de visitas técnicas às unidades para observar e registrar as condições físicas e estruturais, como espaço físico, acessibilidade e higiene. Já na segunda fase, será por meio de análise e interpretação dos dados, por meio de utilização de softwares estatísticos para analisar os dados coletados, elaborar gráficos e tabelas para que os resultados possam ser visualizados, comparação das condições de trabalho entre as diferentes unidades, identificação dos principais problemas e desafios enfrentados pelos AFAS, e identificação de áreas críticas que necessitam de prioridade nas tratativas. E aí, na fase final, elaborar um relatório com as recomendações para fazer gerência ao ministro. Nesse relatório terá um resumo das condições de trabalho e infraestrutura, a análise dos dados coletados, recomendações para aprimorar as condições de trabalho e infraestrutura, propostas de ações a serem implementadas, com seus respectivos níveis de prioridade. Eu trouxe aqui a conclusão, né, que é essa proposta, né, espero que se torne uma diretriz, ela visa proporcionar uma visão clara e detalhada das condições de trabalho dos AFAS nas unidades do mapa, por meio de quantificação
e da análise das condições estruturais e laborais, espera-se identificar áreas que necessitam de melhorias e apresentar soluções viáveis ao Ministro da Agricultura e Pecuária. A implementação, das recomendações poderá resultar em um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, beneficiando tanto os servidores quanto a sociedade como um todo. Aqui está a bibliografia que eu utilizei para elaborar o documento. E eu trago um agradecimento especial aos AFAS e amigos do Fujita, que me motivou e me incentivou a fazer e colocar essa proposta de diretriz no papel. E a Gisele, que ela, por não ser filiada, eu não coloquei ela como coautora, mas ela me ajudou a elaborar o tema, elaborar a proposta e revisar antes de enviar. Estou aqui à disposição, caso tenham algumas dúvidas que eu possa sanar. Obrigada. Muito bom, Raia. É um desafio enorme que você traz para o ANFA. Né? Parou o compartilhamento aí? Parou o compartilhamento. Estamos vendo você aqui agora. E com certeza, sendo aprovado, e a expectativa que todos nós temos, né, vai ter muito trabalho e é bastante interessante a gente poder ter dados e informações para poder cobrar mesmo, né, e tentar equiparar as condições ou melhorar as condições. Primeiro tem que ter... Levantar dados é fundamental, né? É muito bacana a proposta. Tem um comentário ali do Rodrigo, né, que comentando, elogiando a proposta, e até o momento não tem nenhuma pergunta dentro dos colegas. Inclusive, acho que assim, a apresentação ficou muito clara, ou muito boa, dá para a gente ter um entendimento muito bom do que está sendo proposto e do que... E do trabalho que precisa ser, que se propõe que seja feito, né? Lembrando aos colegas... Pode falar. Algo que vai exigir uma execução a longo prazo, né? Mas que, bem feito, trará bons resultados para nós. Sim, com certeza. É muito, muito interessante. Lembrando aos colegas, se alguém tiver algum comentário, quiser colocar alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Mais um comentário do Oscar ali. Perguntando se tem alguma avaliação quanto ao custo para a implementação dessa proposta. Você tem Eu não tenho. Eu não tenho essa análise de custo. Eu não sei informar. Até quando eu estava pensando sobre como redigir, né, e elaborar a proposta, a gente teve a ideia também de propor que fosse contratada uma agência para fazer esse levantamento. Mas aí, como tinha essa questão de custo, a gente propôs que fosse feito pelo próprio ANFA, e aí o ANFA avalia como que vai ser como que vai ser viabilizado, né? Isso é um desafio entender como é que a gente vai fazer, como é que faria isso, né? Isso... uma contratação, ou talvez até, acho que isso dá tese de mestrado, doutorado. Eu não quis limitar. Por exemplo, já teve um estudo que o ANFA... eu não quis limitar. Já teve um estudo que o ANFA contratou o FGV para fazer um levantamento, né? Mas aí o ANFA que vai avaliar a melhor forma. Não, tranquilo. Está entendido isso aí. Os seus colegas não têm mais questionamentos? Então, vou agradecer você, Raia. Se quiser fazer mais algum comentário, e depois vou passar para a próxima apresentação. Mais uma vez, te agradecendo aí pela disponibilidade, pelo empenho aí em fazer e trazer essa proposta para
gente poder debater, discutir lá no CONAFA, enriquecendo o CONAFA e, se Deus quiser, gerando frutos para todos nós, né, no futuro, né, com melhoria e aprimoramento dos trabalhos aí do ANFA, né? Mas pode falar, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, não vou estar presente no CONAFA e espero que vocês, né, debatem, tragam, né, esse tema para a mesa e votem a favor, por favor, quem vai estar lá, votem a favor. Ótimo, Rayane, muito obrigado. Eu que agradeço. Como que eu saio aqui? Eu só encerro o vídeo? Como que eu faço? É só fechar sua câmera e o microfone. Aí. Então, vamos para a segunda apresentação aqui, já na sequência. Nossa colega Gianice Jung de Andrade. Gianice, ela iniciou suas atividades no MAPA em 1978, na fronteira lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Participou da implementação da primeira aduana integrada do Mercosul, juntamente com os técnicos do Ministério da Agricultura do Uruguai. Com a criação do Vigiagro, assumiu o subcomitê de fronteiras, exerceu também atividades de controle e fiscalização de bebidas, fiscalização de sementes e mudas, e nos últimos 10 anos de trabalho esteve ali junto ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além disso, participou na formação da AFAMA no Rio Grande do Sul e participou de 3 gestões, né, participou da diretoria do sindicato lá no Rio Grande do Sul em 3 gestões. Então, queria dar as boas-vindas para a nossa colega Gianice. Gianice, se tiver a apresentação, quiser colocar, quiser abrir sua câmera para poder falar com os colegas. Passa para o segundo. Tá bom. Está no segundo slide. Isso, exato. Nas considerações, quando eu elaborei essa proposta, foi considerando, no caso, o sindicato, uma organização, e como organização tem relações sociais entre os indivíduos e grupos com um propósito. E nessas organizações, o processo decisório é bastante relevante, considerando, em termos de sindicato, considerando o aspecto de ao decidir, você tem que considerar todo um processo de aprendizado, de comunicação, que possa atingir a todos aquele propósito do próprio sindicato. E isso tem sido feito através de novas tecnologias, principalmente no último período. O Montemar tem trabalhado bastante nesse aspecto de comunicação, isso é muito bom. Os sindicatos também, para que eles funcionem, há uma necessidade em que exista uma participação efetiva, muito bem articulada, das ações dos sindicatos, dos sindicalizados, ativos e aposentados. E aí é que eu considero que hoje nós estamos com cerca de 50% dos filiados são aposentados, são inativos. Toda organização, ela é complexa no seu aspecto de tomada de decisão, bem como por parte do gestor. E isso envolve uma série de contínuas inovações de comunicação, e aonde entra também a comunicação através da inteligência artificial, que nós estamos observando o andamento hoje, que o nosso presidente também comentou no início dessa live. As consequências da inteligência artificial, existem aquelas consequências que a gente pode considerar assim, que são consequências positivas, em relação à automatização, eficiência de trabalho, análise de dados, a comunicação mais eficiente também, o planejamento estratégico, mas oferece alguns desafios. Considerando esses desafios em termos de sindicato, no aspecto de automação e desemprego, a gente observa que em muitas situações, nós vamos ter uma substituição do trabalhador humano em diversas áreas, elevando uma pressão
sobre o sindicato, sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores e também, inclusive, negociando novas atividades, novos empregos ou uma requalificação profissional. Isso em termos de automação de desemprego. Considerando a redefinição de funções sindicais, a gente coloca que realmente muda o ambiente de trabalho com a inteligência artificial ou outras formas de comunicação, e os sindicatos vão ter que agir muito em cima de frentes de trabalho e reivindicar a ação em novas áreas tecnológicas, vamos colocar assim. Em relação à privacidade e vigilância, o uso da inteligência artificial para monitorar principalmente produtividade pode sofrer na sua alimentação algumas informações invasivas ou informações não corretas, não adequadas. Isto vai exigir também do sindicato uma maior proteção dos trabalhadores. O quarto desafio que se coloca em relação à desigualdade de acesso é que aqueles sindicatos que têm mais recursos vão poder agir de uma forma mais efetiva, e aqueles que estiverem com poucos recursos provavelmente nem terão condições ou muita dificuldade de implantar a inteligência artificial como um parâmetro de ajuda no processo de gestão e de decisão. O aspecto de riscos éticos, discriminação, estão mais voltados àquela discriminação de preconceitos que existe se os algoritmos que forem treinados também tiverem com dados enviesados. E isso, para grupo de trabalhadores, por sua vez, também é prejudicial. E eu diria, então, assim, que diante de todas essas inovações tecnológicas, a gente tem que ter um cuidado muito grande no aspecto de comunicação e informação. E a preocupação em relação ao nosso universo de ativos e de aposentados, a gente tem uma preocupação muito grande com o afastamento, principalmente daqueles nossos filiados inativos, que eles estão se afastando, e isso influencia muito um processo de gestão e de decisão dentro de um sindicato, e também temos que considerar que boa parte destes fizeram parte do nosso atual status. Eles, de alguma forma, lutaram, participaram como sindicato, enfim, como associação, para alcançar o status que nos encontramos. E essa preocupação volta-se porque passa a ser um ponto crucial para o sindicato. Esse universo, ele necessita de alguma forma, ele necessita participar para que ele continue motivado dentro do sindicato, no processo de decisão, mas de uma forma mais ativa, mais consciente diante do que está exposto em todos os termos de comunicação e inovação tecnológica. E aí, em função disso, é que eu coloco assim uma abordagem que combine inovação tecnológica com sensibilidade com esse horizonte nosso, com esse universo nosso, da necessidade desses sindicalizados, que tem que ter uma forma pedagógica, ou seja, uma forma sociológica, para que se possa atingir estes filiados, para que eles continuem participando, não se afastando e desfiliando. As propostas seriam um programa de treinamento e capacitação, mas com instrutores qualificados, que conhecessem este horizonte e que pudessem agir e nos orientar como trabalhar esse horizonte sindicalizado, focando na clareza dos benefícios todo este processo, dessa capacitação e nas consequências negativas desse não aprendizado para os próprios sindicalizados. Claro que para todos, mas de uma forma assim também especial atingir este universo que é 50% dos sindicalizados. Também oferecer cursos, tutoriais que sejam especificados para aquilo que permita uma maior participação destes sindicalizados no processo do sindicato, processo de decisão, e também auxiliando a gestão. E outra proposta seria também viabilizar um treinamento de pessoal administrativo nas delegacias sindicais como um suporte e como um difusor dessas tecnologias para aquelas delegacias sindicais que têm pessoa fixa no setor administrativo. Basicamente, seria esta proposta em função da minha visão, ou da visão que tem se observado, desse universo
meio de ativos e inativos, onde existe uma necessidade de maior participação, um alcance da comunicação destes indivíduos, deste grupo de filiados, e pela preocupação que está se observando um afastamento destes e uma desfiliação muito grande em algumas delegacias. Basicamente era isso aí, agradeço realmente, desculpe o transtorno inicial, mas estamos dentro da apresentação para que vocês façam algum posicionamento, alguma coisa. Obrigada. Muito bom, Janice. Eu te agradeço aí a disposição, a disponibilidade de trazer essa apresentação para nós, essa proposta de diretriz. É um desafio enorme para nós, né? Para todos nós, essas tecnologias novas e a velocidade com que elas estão vindo, elas estão atropelando a gente. E a gente tem que correr para poder se adaptar e permanecer, né, ligado. Tanto aqueles colegas que estão no grupo dos aposentados, mas nós temos... nós que estamos na ativa ainda também temos essa dificuldade. E nós temos na ativa diversas faixas etárias aí, né? De colegas, tem a turma mais nova, tem uma turma mais antiga, tem os que, como eu, são de antes do telefone celular, e tem a turma que já nasceu digital, né? Então, cada um numa fase. É importante a gente, porque a gente precisa dessas formas de comunicação. Está dentro da temática do CONAFA, a gente vê novas formas de sindicalismo nesse mundo digital, né? Com tanto recurso, com tanta coisa diferente. Então, é um desafio, é importante, mas a tese, a proposta é está sendo encaminhada num momento muito adequado. Eu pessoalmente gostei muito, acho que tem tudo para ser aprovada lá no CONAFA, sem contar, Janice, que eu acho que a gente precisa ter atrativos para manter as pessoas filiadas ao sindicato, né? Então, fornecer cursos, treinamentos e atividades para nós que já estamos há mais tempo, aí, com um pouco mais de experiência na vida, é importante para que a gente continue fazendo parte, motivado a continuar a apoiar as atividades do sindicato e mantendo ele funcionando também. O sindicato é feito por nós, né, por pessoas, né? É muito bacana, um momento muito propício. Quero lembrar os colegas que tiverem dúvidas e queiram alguma explicação, algum esclarecimento, podem fazer isso através do chat. E até o momento não tem dúvidas ali, Janice, mas eu acho que também é uma proposta que está muito clara, né? Ela está muito bem colocada e a apresentação acho que foi muito bem feita. E, enfim, queria te agradecer pela apresentação, pela proposta que foi encaminhada. Se você quiser fazer uns comentários final aqui, tem uns comentários aqui do Montemar, que é o nosso diretor de comunicação, né? Falando que a sua proposta, Janice, cabe perfeitamente na nossa realidade. Do Daniel Martins Bressan, curso abre o uso de inteligência artificial como ferramenta de trabalho, poderia ser um bom curso para os AFAS. São os colegas apoiando aí, acho que é uma proposta que está em sintonia com todos nós. Tá ótimo. Eu agradeço, então, muito obrigada e desculpe o entrave inicial. Obrigada. É um desafio, Janice, porque nós todos estamos aprendendo a usar o Telegram, uma ferramenta que ela não está tão no cotidiano nosso ainda, né? Isso aí.
É um desafio para todos nós, mas muito obrigado, foi excelente. Obrigada. Vamos passar, então, para a nossa próxima apresentação. Agora vai ser com o nosso colega Odilson, doutor Odilson Luiz Ribeiro e Silva, vai falar sobre critérios para seleção de adidos agrícolas do MAPA e fortalecimento institucional. O doutor Odilson foi secretário de Relações Internacionais do MAPA, diretor de negociações não tarifárias, diretor de negociações sanitárias, fitossanitárias, diretor de programa da SDA, secretário substituto da SDA, diretor de sanidade vegetal, de defesa e inspeção vegetal, membro do Comitê de Normas da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais e membro do Conselho de Administração da Embrapa. Doutor Odilson, é um prazer estar recebendo o senhor conosco aqui nesse dia aqui no ANFA, para poder estar, então, fazendo a sua apresentação. Se eu puder abrir a câmera aí para poder falar com a gente, e eu vou pedir depois para o Admar colocar a apresentação do senhor na tela. Tá, muito obrigado, Serguei, uma alegria estar com você, com os nossos colegas, poder tratar de alguns temas importantes que eu acho para o MAPA e de áreas assim que eu trabalhei no MAPA durante muito tempo, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade. Que, na verdade, ela foi estimulada por alguns colegas do MAPA que já foram adidos, tiveram experiência nessa atuação, né, como adido agrícola, e me pediram se eu pudesse fazer uma proposta para mostrar a importância desses critérios de seleção dos adidos agrícolas no MAPA, né? Então, essa é a primeira tela. Se pudesse pôr o título, Critérios para Seleção de Adidos Agrícolas, está aí, né? Essa daí? Está na conclusão. Está na conclusão. Aí. Opa. Passou para o segundo objetivo, Admar. Então, eu queria mostrar, nesse primeiro slide, na verdade, o título Critérios para a Seleção de Adidos Agrícolas do MAPA, Perspectivas para Reforço Institucional do Ministério e Fortalecimento do Agronegócio Nacional. Qual que é o problema que eu estou querendo atacar? O principal problema é que durante todo esse processo de instalação dos adidos agrícolas, que eu participei desde o início, né, eu verifiquei que o sindicato participa muito pouco nos critérios de seleção, dando sugestões, apresentando alguma opinião a respeito dos critérios de seleção dos adidos agrícolas. E, paradoxalmente, algumas outras carreiras foram muito ativas em relação aos critérios de seleção. Eu tive, inclusive, vários processos judiciais de outras carreiras federais que queriam participar do processo de adido agrícola no MAPA, e eu, como secretário, eu sempre disse que o fundamental para você ser adido agrícola é que você fosse do quadro do MAPA, independente de ser fiscal, de ser economista, de ser qualquer outra carreira, mas que fosse um funcionário do MAPA para que o MAPA pudesse ter massa crítica institucional na questão das negociações agrícolas internacionais, que é um campo muito importante do comércio internacional e o principal item na nossa pauta de exportação e também um dos itens
fundamentais que fundamentam as regulamentações dentro do mapa, né? E durante todo esse processo eu notei que a ANFA participou muito pouco desses critérios de seleção. Então eu acho que tem uma possibilidade grande de participação do sindicato nesses critérios de seleção para a dívida agrícola. Então, agora, o segundo slide, por favor. Objetivo. Então, o objetivo seria a criação de um grupo de estudo que possa apresentar subsídios ao mapa quanto aos critérios de seleção de adidos agrícolas. Eu vou falar mais tarde, mas uma das questões principais desses critérios é você ter profissionais adequados para a atuação como adido agrícola. Por exemplo, profissionais que tenham conhecimento de agricultura, que tenham preferencialmente formação na área agrícola. Esse foi um dos critérios iniciais da nossa atuação no mapa, né, durante muitos anos, que os adidos agrícolas tivessem uma formação na área de agricultura. E isso foi mudado. Essa atuação preferencial, de formação preferencial em área agrícola, foi retirada de um dos critérios de seleção para os adidos agrícolas, né? E a questão de voltar o processo de seleção para que ele seja feito no âmbito dos servidores que estão no mapa, independente da carreira. Mas é muito prejudicial para a instituição e para a própria negociação internacional do mapa que um servidor de outro ministério, do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, seja adido agrícola, participe como adido durante 2, 4 anos, depois saia do mapa e leva toda essa experiência para fora e não possa aplicar dentro da instituição, nas negociações que ocorrem dentro do mapa ou do mapa com outras instituições internacionais. Então, um dos objetivos é esse reforço institucional do mapa. O segundo item é a questão que eu já disse também, dos profissionais mais adequados para a atuação como adidos agrícolas, né? E a experiência no mapa e a experiência em temas de agricultura e formação em temas agrícolas, como agrônomo, veterinário, farmacêutico, zootecnista, é muito importante como base para o próprio diálogo com outros adidos agrícolas. Quando você vai conversar com outro adido agrícola, que é da área agrícola, se você não é da área agrícola, essa falha na formação agrícola é muito evidente para o seu interlocutor. Então, ele percebe que ele está conversando com alguém que não entende do setor agrícola, que não tem experiência no setor do agro. E isso é muito ruim, porque mostra uma fraqueza nas questões de diálogo institucional. E tem um ponto também, eu acho muito importante, quando a pessoa não tem segurança na área agrícola, ele fica mais defensivo momentinho, nas negociações. Então, ao invés de ser uma pessoa mais proativa nas negociações, como ele não conhece muito a área, ele fica defensivo e não consegue avançar nas negociações de uma maneira mais efetiva. Isso é muito verificado quando, por exemplo, um diplomata, por exemplo, vai tratar de temas agrícolas, quando começa a se aprofundar muito, ele para um pouco nessa
Doutor Odilson, não estamos lhe ouvindo, viu? Cortou o som. Foram 9 alterações do decreto, ele não tem privilegiado... Alô? Está tendo algum Eu tinha problema? interrompido o som, mas voltou agora. Alô? Estão me ouvindo? Agora estamos. Alô? Agora estamos. Alô, Estamos Serguei? ouvindo. Sim. Agora estamos ouvindo, Está me sim. ouvindo? Agora sim. Tá ok? Tá ok, tá bom. agora tá. Perdeu muita coisa ou não? Não, perdeu pouco. Os últimos 30 Tá. segundos. 15 E segundos. desde quando que vocês não estavam ouvindo? Ixi. 30 segundos, tá. Então, esse processo de seleção que vem sendo alterado ao longo do tempo, ele que já se alterou 9 vezes, né? Foram 9 alterações do decreto 6464 de 2008. Ele tem privilegiado menos essa característica de conhecimento e formação na área agrícola e deixando os critérios discricionários da seleção mais evidentes. Então, o que talvez esse grupo de estudo possa mostrar é que quanto mais o adido agrícola conhece da área agrícola e conhece da estrutura do mapa, mais ele pode solucionar crises, como, por exemplo, a crise que a gente teve durante até a minha gestão na SRI, da carne fraca. Foi uma crise muito grande no setor do agro, principalmente na área de proteínas animais, e que os países ou as regiões onde tinham adidos agrícolas, a solução desse tipo de problema foi muito mais rápida e eficiente do que em locais onde a gente não contava com adido agrícola. A outra crise, por exemplo, essa crise agora das tarifas com os Estados Unidos, que se precisa abrir outros mercados para compensar o que a gente não está exportando para os Estados Unidos, precisa de uma atuação mais efetiva também dos adidos agrícolas. Então, é muito importante que essa seleção, essa evolução do processo de seleção dos adidos agrícolas privilegie a questão do agro e menos a questão discricionária da seleção, uma seleção menos técnica, né? Então, a conclusão é basicamente isso que eu venho mostrando, que favorecer os critérios técnicos com menos discricionariedade e uma seleção a partir de quadro de servidores do mapa, para que a gente tenha uma massa crítica de negociadores internacionais dentro do Ministério. É muito importante que a gente consiga ter um grupo de negociadores internacionais treinados e efetivamente trabalhando na área dentro do Ministério da Agricultura, nas suas várias áreas, na defesa agropecuária, na política agrícola, na área ambiental, em todas as áreas do mapa, sem dizer da área de negociação internacional especificamente. É fundamental que a gente possa ter esses critérios mais técnicos e menos discricionários. E a participação da ANFA nesse processo precisa ser efetiva. A ANFA não tem participado desse processo ao longo dos anos. E como eu posso dar o meu exemplo, quando eu sofri vários processos judiciais de outras carreiras, eu não tive o apoio do sindicato para a defesa da questão dos servidores do mapa serem os principais focos, né, da situação de seleção dos adidos agrícolas dentro do Ministério. Então, queria agradecer muito aos colegas pela oportunidade, também aos colegas que me incentivaram a fazer essa proposta. Quero agradecer também ao Ricardo Lanagro, que formatou a proposta, que parece que quando eu enviei teve alguma falha
na formatação, ele me ajudou a formatar, e o Sergei Brenner também, que me auxiliou muito. Então, muito obrigado a todos e uma alegria estar com vocês e poder colocar essas informações, essas propostas. Tudo bom, doutor Adilson. Muito obrigado aí. Prazer estar recebendo o senhor aqui conosco, né, recebendo essa proposta aí para o CONAF. Eu acho que é mais um trabalho importante, mais uma atividade importante que, com certeza, vai gerar muita discussão lá no CONAFA e a gente espera que traga frutos também. Tem aqui alguns comentários no chat. O Roberto Siqueira coloca aqui que são excelentes as observações. A atividade agrícola, né, tem sido importante e tem tudo a ver com a carreira de AFA. Acho que hoje, dentro do mapa, entre os AFAs, é uma das ambições de muitos colegas, né? Muitos querem ter a oportunidade de participar, de trabalhar como adido, e esse processo de seleção ele realmente é muito importante, porque ali começa, o que abre a porta para a gente poder participar. Então, para a carreira, inclusive pela valorização, o reconhecimento do trabalho dos adidos é importante para a valorização da nossa carreira também. Não temos, até o momento, outras perguntas. Lembrando que as perguntas são feitas pelo chat. Se os colegas quiserem enviar algum questionamento, é ali. Mas é isso aí, doutor Adilson. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a boa vontade, a disposição em fazer a proposta e estar aqui apresentando para a gente e abrindo a possibilidade, né, para os colegas poderem discutir. Eu que agradeço, Sergei, muito obrigado e desejo muito êxito na sexta CONAFA e um bom congraçamento também dos colegas. Muito obrigado, bom dia para vocês. Tem uma pergunta aqui que chegou, duas só. Uma é perguntando quantos adidos hoje não são AFAs? Olha, eu não tenho ideia, mas tem, nos últimos anos, né, foi aberto mais possibilidades para outras carreiras, né? Então, eu acho que a maioria é AFA, mas tem vários adidos que não são AFAs. Agora, tem adidos que não são AFAs e estão no quadro do Ministério, como os colegas que fazem aquela carreira de comércio exterior do MIDIC, e eles se deslocam para o quadro do mapa. Agora, tem os gestores também, que são alguns adidos, que são da carreira do Ministério do Planejamento, né? E também parece que tem a possibilidade de alguns alguns funcionários, empregados da Embrapa. Então, eu não tenho esse levantamento atualizado. Eu acho que atualmente são mais de 40 adidos pelo mundo, né? Então, seria interessante que esse grupo de estudo pudesse avaliar, verificar os critérios e também ver essa questão do quadro para selecionar os adidos. A minha sugestão sempre, durante o período que eu trabalhei no mapa, é que fosse funcionário do Ministério, independente da carreira. Porque eu já fui muito criticado porque eu estava favorecendo a carreira dos auditores fiscais federais agropecuários. E o meu objetivo não era, embora eu sou um entusiasta da carreira, mas o meu objetivo maior é fortalecimento institucional do Ministério. Então, os colegas perguntam se os critérios deveriam garantir que os candidatos sejam exclusivamente AFAs. Então, eu já respondi um pouco. Eu acho, eu recebi muita crítica, principalmente da frente agropecuária, que foi
muito como é que da frente parlamentar, né? Dizendo que eu estava favorecendo só os servidores que eram auditores fiscais do MAPA. Isso não era verdade. Então, eu acho que seria importante você mostrar que todos os servidores que atuam no MAPA podem ser selecionados, mas, naturalmente, os AFAs têm muito mais condição, porque eles têm um conhecimento maior das negociações e do mundo do agro que outros servidores que estão no MAPA. Então, eu acho que uma estratégia, inclusive, de negociação, seria importante que a gente fixasse essa seleção no quadro de servidores do MAPA e não somente no quadro de auditores fiscais. Ótimo. Beleza, muito obrigado. De nada, bom dia para vocês. E vários colegas trabalho. Elogiando e parabenizando pela apresentação e pela iniciativa. Eu que agradeço, foi uma alegria para mim poder participar. Prazer. Até logo, um Tchau. Ótimo dia. Obrigado. Agora eu vou para o meu curso de Direito. Um abraço. Tchau. Volta. Até logo. Tchau. Bom, colegas, então vamos caminhando aqui para finalizar. Nosso colega Pablo, acho que está no Congresso, né? Não sei se está aqui, o Ricardo Aurélio está aqui presente. Hoje nós estamos encerrando aí, então, o nosso penúltimo dia de apresentação de diretrizes. Lembrando que essas apresentações estão sendo gravadas e disponibilizadas posteriormente para os colegas que não podem estar presentes nesse momento. Então, vamos caminhando aqui para o encerramento do dia de hoje. Na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, nós temos mais uma live para poder pegar e finalizar essas apresentações. Não sei se o Ricardo consegue entrar aí, se está... Poder fazer fechamento. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. O Pablo está numa missão lá no Senado, numa audiência com o senador Nelson Trade, então ele não vai poder encerrar. Inclusive, os colegas que estão aqui desde o início viram que o Pablo fez a abertura lá do Congresso Nacional, né? Porque eu fizesse o encerramento. Então, agradecer aqui os colegas Rayane, Janice e Odilson, que fizeram a apresentação das suas diretrizes. Lembrar, como o Serguei comentou aqui, que na semana que vem nós temos uma outra live, e ela é mais focada na área de comunicação, e Mar vai estar acompanhando também como diretor de comunicação. Essas diretrizes foram apresentadas, repetido mais uma vez, estão gravadas, as delegacias sindicais podem fazer um debate interno, se assim desejarem, os delegados que já foram eleitos podem rever as diretrizes que também ficam disponíveis, e do CONAFA elas vão ser debatidas em grupos separados e depois na plenária para aprovação, né, na plenária final. Importantes as diretrizes que foram apresentadas até agora, neste momento, e lembrando que diretrizes no CONAFA norteiam muitas ações que vão ser executadas pela Diretoria Executiva Nacional, pela Direx. Então, a gente vai estar em breve na quinta-feira aqui, né, já. Agradecer mais uma vez a coordenação do Serguei como coordenador, né, da subcomissão temática do CONAFA, e a gente espera que essa forma, né, nova da gente apresentar todas as diretrizes em lives antes do CONAFA ajude bastante a discussão do que vai ocorrer, né, lá em Bento Gonçalves, lembrando que vão ser rápidos, né, os dias de discussão, mas eu tenho certeza que vai estar bem enriquecido. Então, um abraço a todos os colegas, já quase fim de semana, que hoje é quinta-feira, bom fim de semana, né, que se aproxima, e até quinta-feira da semana que vem. Um abraço, Serguei, se você quiser encerrar, por favor. Valeu, Ricardo. Obrigado. Um grande abraço a todos. Então, uma ótima quinta-feira.